Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso de Licenciatura em Letras, Língua Portuguesa, na modalidade à distância, da Universidade Federal de Pernambuco. Sou o professor Gabriel Vasconcelos e a aula de hoje será sobre interação mediada por computador, ensinar e aprender. Nós vamos abordar 3 tópicos: interação homem-computador e interface. O que seria, então, interação? Interação pode ser entendida como a soma de 2 palavras, inter mais ação. Tá? Está relacionada à ação mútua, recíproca, entre 2 coisas, 2 ou mais coisas, elementos ou corpos. De maneira geral, 2 ou mais interagentes. Tá? O objetivo da interação é a fusão dos indivíduos envolvidos no processo comunicacional. A relação desenvolvida entre os interagentes ela é dinâmica, tá? E tem na reciprocidade como característica determinante transformadora. Então, interação, de maneira geral, ela é um processo de sequência de respostas e estímulos, tá? Estímulos e respostas. O que seria, então, interação mediada? Tá? Interação mediada, ela possibilita a interação, a transmissão de informações entre interagentes distantes, situados remotamente, no espaço ou no tempo, ou em ambos. Tá? Então, pessoas distantes geograficamente, ou em momentos diferentes, né, em momentos temporais diferentes. Tá? Então, ela requer recursos tecnológicos para a transmissão dessa informação. Então, esses recursos podem ser ou carta, né, você envia carta, uma correspondência, ou cabo de fio eletrônico, né, ou fibra ótica, ou ondas eletromagnéticas, qualquer meio de propagação, de transmissão dessa informação. Bom, a gente sabe que a interação, né, tem evoluído bastante. A maneira como a pessoa manuseia esses recursos tecnológicos tem evoluído bastante. Então, a tecnologia tem evoluído muito, de maneira exponencial. Então, a forma como as pessoas lidam com essas interações mudou bastante. Então, desde os primeiros computadores, né, eletrônicos, que ocupavam 3 andares, eram enormes, né, tinha que ter vários cientistas manuseando, até os dispositivos eletrônicos pequenos, né, sensíveis ao toque na tela. Muita coisa mudou. Então, as pessoas têm que se adaptar a essa interação. Tá? Então, nesse contexto, surge a área de interação homem-computador, ou interação homem-máquina, ou interação humano-computador. Tá? Ela é uma área que vai estudar, né, investigar, avaliar, implementar interfaces para que seres humanos possam interagir com sistemas computacionais de maneira eficiente e intuitiva, ou seja, tornar mais fácil a interação, né, entre o usuário, entre o humano e o computador. Tá? Então, quanto mais intuitivo, quanto mais fácil, tá? Quanto mais fácil de memorizar como se usa, quanto mais fácil de aprender como se usa, melhor. Tá? Então, essa área ela é multidisciplinar, ela busca conceitos em várias outras áreas. Então, por exemplo, computação, psicologia, sociologia, antropologia, engenharia, arte, design, linguística. Então, ela busca vários aspectos para transformar a interação, né, o diálogo entre o homem e o computador mais fácil. Então, entra aí questões como culturais, de faixa etária, né? Então, a interação entre o homem e o computador vai mudar, vai de acordo, né? Vai se adaptar ao perfil do usuário, ao perfil do homem que está manuseando aquela máquina. Tá? Então, o que é que faz essa ponte entre o homem e o computador? É a interface. Tá? A interface é o meio de contato entre o usuário e o sistema. Tá? É ele que vai converter os dados virtuais em dados inteligíveis para o ser humano e vice-versa. Vai fazer a comunicação, né, estabelecer o diálogo, habilitar o ser humano a interagir com o computador, com os sistemas computacionais. Então, toda a porção do sistema na qual o usuário mantém contato físico, seja motor, perceptivo ou conceitual, durante a interação, chama-se interface. Tá? É a ponte, né, é o que habilita o diálogo entre o homem e a máquina, o homem e o computador. Ok? Então, para se desenvolver uma interface, faz-se necessário utilizar softwares e hardwares. Tá? O que seriam isso? São conceitos da área de informática. Então, software são a parte lógica do computador, tá? São os programas de computador. Então, são programas desenvolvidos em linguagem de programação. Tá? Então, são sistemas operacionais, como o Windows, o Linux, tá? São os programas como o Word, Excel, os próprios navegadores da internet. Tá? O que seria, então, hardware? Hardware é a parte física do computador, a parte tangível, tudo aquilo que eu posso tocar. Então, ou seja, as telas, teclado, monitor, mouse, fone de ouvido, microfone, tudo aquilo que eu posso tocar, todo componente computacional que eu posso tocar é chamado de hardware. Tá?
O hardware, para poder funcionar, precisa ter um software instalado. Então, o conjunto software-hardware faz com que seja desenvolvida uma interface, para que habilite o usuário a navegar, a interagir com o sistema. Ok? Então, essa interface, né, deve dar ênfase à construção de linguagens de interação, tendo um caráter dialógico, reconhecendo a experiência e o aspecto social do usuário. Então, deve ser uma interface de fácil uso, né, independente do usuário que vá manuseá-la. Então, podendo ser uma criança, um idoso, tá, uma pessoa com deficiência ou incapacidade motora, visual, auditiva. Tá? Temos aqui alguns exemplos, né, de uma criança manuseando um notebook. Tem interfaces BCI, né, de cérebro-computador. Ali um exemplo do Stephen Hawking, né, que manuseando o portador da ELA, doença de esclerose amiotrófica lateral, está manuseando o computador. Tá? Então a interface habilita o usuário a manusear, a navegar, a interagir com as máquinas. Então, quais seriam os benefícios da área de interação homem-computador? Né? Então, contribui para aumentar a produtividade dos usuários. Claro, ela vem para facilitar a interação entre o homem e a máquina. Então, ela tenta extrair o máximo do potencial do homem e da máquina. Então, com isso, aumentar a produtividade acerca da tarefa a ser desenvolvida. Reduz o custo de treinamento. Então, como a IHC, de maneira geral, ela tem que ser intuitiva, né? Ela torna a interface intuitiva, então mais fácil de usar, torna a memorização mais rápida. Então, uma vez que o usuário utilize, interaja com o sistema, não precisa estar se lembrando, né? Tendo trabalho de reaprender como interagir. Né? Então, é que nem andar de bicicleta, uma vez que ele aprendeu, ele já consegue andar de novo sem ter que reaprender. Com isso diminui o custo de treinamento, né, que o usuário aprende mais rápido, aprende sozinho melhor. Tá? Então reduz o custo do suporte técnico. Como o usuário aprende a lidar melhor com o software, aprende a lidar melhor com a máquina, né, então interage melhor com a máquina, ele vai errar menos e a gravidade do erro vai ser menor. Então ele vai requisitar menos o suporte técnico. Dessa maneira eu vou economizar bastante quanto ao suporte técnico. Bom, a aula de hoje, né, foi para expor os conceitos introdutórios sobre interação mediante computador, ensinar e aprender, né, especificamente os tópicos de interação homem-computador e interface. Espero que vocês tenham aprendido e gostado da videoaula. Não esqueçam de ler e acessar o material disponível no ambiente virtual. Qualquer dúvida, estaremos disponíveis, tá? Eu e os tutores, para dirimir quaisquer dúvidas. E até uma próxima aula.